Olá, começa agora mais uma edição do Unesp Notícias com as ações e pesquisas da universidade. Confira os destaques. Cursinhos pré-vestibulares, empresas juniores, as diversas opções de projetos para os alunos que estão chegando à universidade ampliarem o contato com a comunidade. Em mais uma edição da série sobre a importância da ciência para o esporte, você vai entender como as pesquisas da academia ajudam na preparação de atletas de alto rendimento. E os detalhes do curso de leitura de partitura oferecido de forma totalmente remota pelo Coral da Unesp, que manteve as atividades durante a pandemia. Na semana em que o Brasil chegou à triste marca de 500 mil de mortos pela Covid-19, a gente não poderia começar esta edição diferente. Mais uma vez, nos unimos à população para repudiar o descaso no enfrentamento à pandemia. Ao longo do último ano, a Unesp vem demonstrando solidariedade e respeito às vítimas e se posicionando em defesa da ciência e contra o negacionismo. O corpo editorial do Jornal da Unesp divulgou mais um texto que reafirma, abre aspas, não existe retórica suficiente que dê conta de acolher as vítimas das 500 mil mortes pela Covid-19. Este fato imperdoável acontece exatamente no Brasil, um país que sempre foi referência internacional em vacinação. Haja visto o seu Programa Nacional de Imunizações. Fica patente hoje que uma ação eficaz e coordenada na compra e distribuição de vacinas, ao invés da aposta tresloucada do governo federal na imunidade de rebanho e em tratamentos ineficazes, além da recusa da compra de vacinas, poderia ter salvo muitas vidas. Fecha aspas. O texto ainda ressalta que o enfrentamento à pandemia não é algo simples, mas tão óbvio quanto a necessidade de ter ações sérias, respaldadas pela ciência, é o fato de não precisarmos, neste momento, de pessoas atuando de maneira orquestrada contra as vacinas e as medidas sanitárias. E encerra, abre aspas, a história certamente se lembrará desta tragédia sanitária que até agora marcou e ceifou tantas vidas. É fundamental que, em meio a tanta dor e desalento, possamos nos unir na construção de um projeto democrático e republicano que resgate nossa cidadania e que, acima de tudo, respeite a vida. Fecha aspas. É por esse respeito à vida que as atividades presenciais da Unesp continuam suspensas, mas nem por isso os estudantes perderam a oportunidade de desenvolver importantes projetos com a comunidade. Muitos deles, inclusive, foram reinventados e, para quem está chegando agora à universidade, é importante conhecer essa estrutura e o que ainda pode ser desenvolvido. Não tenho nem como descrever como foi a experiência para mim de fazer parte desse projeto. Eu cheguei muito insegura na graduação, muito insegura de não saber como eu lidaria com isso, né? De todo esse contato com outras pessoas, de ter medo de me comunicar mesmo, não saber me comunicar. Então, nesse sentido, a experiência do cursinho foi uma experiência, assim, indescritível para mim. Me fez crescer muito como pessoa, me fez crescer muito na graduação. É assim que a Tamires se sente na função de coordenadora geral e professora do cursinho pré-vestibular Desafio. Estudante de medicina da Unesp em Botucatu, ela está desde 2019 no projeto, que oferece aulas gratuitas e é coordenado pelos próprios alunos. Para Sabrina, o sentimento é bem parecido. Ela é presidente da EJUR, empresa júnior formada por alunos do curso de Direito da Unesp em Franca, que busca formar empreendedores por meio da prática jurídica. Ela conta como a EJUR a ajudou a enxergar na prática as áreas do direito. A gente gosta muito de falar que a gente vivencia a prática do direito. Então, tudo que a gente vê em sala de aula, a gente consegue aplicar. Então, a partir do segundo ano, a gente começa a ver muita coisa sobre contratos, né? Só que é muita teoria. E aí, quando a gente entra na EJUR, a gente consegue ver a prática, a gente faz um contrato, a gente vê qual a estrutura de um contrato, sabe? Então, em termos acadêmicos, eu acho que é vivenciar a prática da teoria que a gente vê na aula.
e como é distante, sabe? Então, às vezes um professor fala de um contrato, a gente chega e fala, meu Deus, isso aqui que é um contrato, coisa tão simples. Já a Inara aprendeu novas perspectivas da comunicação. Ela faz parte do Biblioteca Falada, projeto de extensão da Unesp em Bauru, que trabalha com a produção de conteúdos midiáticos acessíveis para deficientes visuais. O projeto Biblioteca Falada, ele proporciona muitas oportunidades de desenvolvimento aos membros. Minha área de estudos é comunicação, eu curso Relações Públicas na Unesp, então eu pude desenvolver muito sobre os meus conhecimentos específicos na área. Inclusive, eu realizei um trabalho avaliativo para uma matéria em que estudamos sobre a Biblioteca Falada e a sua estrutura de atividades. Tamires, Sabrina e Inara são exemplos de como os cursinhos, os projetos de extensão e as empresas juniores permitem que os alunos da Unesp sejam protagonistas em ações que envolvem a população que está fora da universidade. Um aprendizado único, acadêmico, profissional e de vida, que estudantes como elas vão carregar para sempre depois de se formarem. Mas assim como ocorreu para todas as atividades desenvolvidas pelas pessoas ao redor do mundo, a chegada da pandemia do novo coronavírus também provocou mudanças na atuação destes projetos universitários. Os estudantes precisaram se adaptar a uma nova rotina, e uma das principais dificuldades relatadas pelas meninas em 2020 foi fazer a integração dos novos integrantes e manter as produções de modo remoto. A gente correu muito atrás de plataformas que fossem acessíveis para o cursinho, né? Já que a gente é um cursinho popular. A gente correu atrás dos alunos, a gente teve muito essa reestruturação dentro do cursinho, dentro da coordenação. A nossa coordenação de mídia teve que se adaptar muito ao longo desse processo, porque a principal forma de comunicação com os alunos agora são os meios digitais, né? Então, a gente teve que ativar as nossas redes sociais, começar a fazer esse contato mais próximo, ter esse contato rotineiro com eles. A gente também deu uma readaptada nos nossos processos de tutoria para ter esse contato mais próximo, os alunos não se sentirem desassistidos, né? Por conta do meio digital, por conta do ensino remoto, que a gente às vezes acha que tá ali sozinho, né? Você vê uma aula gravada e não acha que é a mesma coisa que você tá ao vivo, né? Porque você não tá vendo o rosto do professor, o professor não tá vendo o seu rosto de dúvida. Então é muito diferente. Mas, assim, para a gente está sendo muito bom. Por conta do EAD, a gente conseguiu também ampliar nosso número de vagas. A gente só tinha no presencial o número de vagas restrito, porque a gente tinha salas restritas, né? E agora, por conta da pandemia, foi uma das coisas boas que a gente conseguiu também, de ampliar. E a gente tem alunos agora do Brasil inteiro. A gente pensou, né, como que a gente vai reestruturar isso? A gente teve que mudar as nossas soluções jurídicas para o que o mercado estava pedindo. Então, eram soluções voltadas para o contexto da pandemia. Então, a gente estava vendo que os empreendimentos, muitos estavam fechando, né? Então, empresas de pequeno e médio porte, que são os empreendedores-alvo, assim, né, da empresa júnior, e que estavam sendo afetados pela pandemia. Então, a gente começou a focar em soluções jurídicas para eles. Então, revisão de contrato que foi afetado pela pandemia. Então, contrato de aluguel, de estabelecimento e tudo mais. E os ingressantes de 2021 que vão conhecer esses outros projetos dentro da universidade podem esperar por uma experiência única, de muito aprendizado e integração. 2020, né, foi uma experiência e que a gente aprimorou muito para esse ano de 2021, então a gente está desenvolvendo várias parcerias muito bacanas, então acho que os ingressantes de 2021 podem esperar isso, sabe? Muitos projetos bacanas voltados para os membros da EJUR, justamente para a gente promover essa integração, voltar, sabe, a tentar ter algo parecido com a integração física que a gente tinha. Os novos ingressantes, eles podem esperar que... Eles podem notar, né, mesmo com o trabalho remoto, nós conseguimos ir além dos nossos objetivos e conquistar cada vez mais os nossos sonhos dentro do projeto, né. As atividades online não brecaram a Biblioteca Falada, nós estamos na fase final de lançamento do nosso aplicativo de mapa sonoro. Eu posso afirmar para os ingressantes de 2021 que eles podem se preparar para muito crescimento e expansão do projeto, tá? Os nossos planos, eles são de Bauru para o mundo todo. São muitas as experiências vivenciadas na universidade, por isso que todos nós estamos na torcida para que a vacina chegue logo no braço de todos. E assim o retorno presencial seja possível e novos projetos sejam desenvolvidos,
como a iniciativa de uma professora de biologia da Unesp em Botucatu, que transformou o Museu de Anatomia da unidade em uma verdadeira sala de aula pronta para o ensino de alunos com deficiência visual. Essa reportagem foi gravada antes da pandemia, mas mostra o importante papel da universidade pública na ampliação da acessibilidade. O dia é de visita especial e a recepção começa ainda do lado de fora do Museu de Anatomia. Depois que a turminha entra, cada um ganha uma etiqueta com nome. Afinal, aqui o tratamento é personalizado. Com todos devidamente acomodados, começa a aula. Ou seria o bate-papo. É que o jeito simples e descontraído com que os professores passam as informações torna o aprendizado bem mais fácil. Os 4 alunos visitantes têm deficiência visual e estudam na rede pública de ensino de Botucatu. Hoje eles vão conhecer o sistema nervoso humano. Como? Com a ajuda de materiais desenvolvidos especialmente para eles. Do texto explicativo, escrito em braille ou com letras aumentadas, ao exemplar que simula um neurônio. Assim, enquanto a Selma e o Anchieta vão explicando o conteúdo, os jovens conseguem, pelo toque, acompanhar cada detalhe. Sobre o que fala esse texto, Suzana? Sobre anatomia. O que você gosta aqui desse museu? Eu acho legal tocar nas coisas. A Suzana e os colegas são frequentadores da Sala de Recursos, um espaço pedagógico que fica numa escola estadual de Botucatu. Esses alunos, eles frequentam a escola regular e no contraturno eles vão até a Sala de Recursos para aprender orientação e mobilidade, uso do soroban, os recursos de tecnologia. Já a vinda ao Museu de Anatomia ocorre pelo menos uma vez por ano e faz parte de um projeto coordenado pela Selma. Ela conta que a iniciativa começou há quase uma década, quando, durante a visita de uma escola, percebeu que havia uma aluna cega entre os outros estudantes. A partir daí, dentro do programa Núcleos de Ensino, da Pró-Reitoria de Graduação, Selma começou a desenvolver materiais didáticos voltados exclusivamente aos deficientes visuais. O primeiro material que nós desenvolvemos foi referente ao genital masculino e feminino. Né? E depois, ano a ano, nós fomos complementando esse material e os outros. E nós fomos buscando estudar com muita leitura de texto e essa própria interação com os alunos e a experiência que a professora Márcia traz dessa sala de recursos, da importância de um material ele não ser muito grande, para que o aluno tenha uma ideia do todo. E mais importante, sempre trabalhar com diferentes texturas para o deficiente visual e com cores fortes e contrastantes para atender o aluno de visão subnormal, para que além da textura ele consiga diferenciar tudo que está sendo mostrado através dessa então visualização. Além do sistema nervoso, conteúdos sobre a visão, o sistema respiratório e os órgãos genitais já compõem o acervo e favorecem o aprendizado por meio do toque. Hoje foi a 4ª vez que o Guilherme esteve no espaço didático. Por que você gosta de vir aqui nesse museu? Por causa que os órgãos que eu toco aqui é interessantes. O que você aprendeu hoje aqui? Fala um pouquinho dos conteúdos que você aprendeu. O que eu aprendi foi o sistema nervoso. Ele faz o nosso corpo funcionar, tipo a sensação de quando a gente sente fome, frio, calor e dor. Já o Mário, recém-chegado de Belo Horizonte a Botucatu, fez a estreia dele no museu. A mãe acompanhou o jovem e passeou com ele pelos materiais. Do mesmo jeito que eu posso ver, o meu filho vê também a mesma coisa que eu, assim, tem uma facilidade maior, né? Não tanto para mim, que sou a mãe dele que veja, eu gostei muito, eu tirei muita foto também, porque eu achei interessante que é a primeira vez que ele entrou também. Apesar dele ter estudado, mas é a primeira vez que ele tocou na anatomia, que ele entendeu o que é anatomia, vendo no museu, por exemplo. Eu acho muito interessante. Quem também aprovou a experiência inédita foi o Wagner, aluno bolsista do projeto. Eu estava muito nervoso porque eu não sabia como lidar com eles. Eu perguntei para a professora Selma e para o Anchieta como eu tinha que me importar, o jeito que eu tinha que falar, se eu poderia falar, por exemplo, palavras como olha aqui, tipo... Não sabia como me expressar. Aí o Anchieta e a Selma falaram para mim, seja você mesmo.
tipo, estuda o conteúdo e age como você age naturalmente. E foi muito legal porque quando eu cheguei aqui, no dia de hoje, para fazer a apresentação do material, todo mundo me tratou super bem, o clima estava super descontraído, eu me dei super bem com os alunos e tal. E o dia foi de mais estreia. Acostumado a produzir os materiais, o Anchieta ajudou a conduzir a aula pela primeira vez. Foi muito bacana porque a gente conseguiu colocar em prática aquilo que planejávamos com aquele material e ver como eles se comportaram na utilização desse material que foi planejado. E achei que foi bastante satisfatório e acho que eles também demonstraram que ficaram entusiasmados, né, gostaram da visita, gostaram de interagir com esses conhecimentos, foi bem interessante. Passar conhecimento, algo simples que faz parte da rotina desses professores, mas que traz um sentimento especial quando chega o dia da visita dessa turminha cheia de vontade de aprender. Nós, como universidade pública, né, eu acho que quem nos mantém, né, é o dinheiro público. E nesse momento, recebendo esses alunos e dando essa oportunidade, eu me sinto como professora, como ser humano, como funcionária pública, cumprindo o meu papel como ser humano e dentro da sociedade. Então, dentro do meu dia a dia, né, com o conhecimento que a gente tem de anatomia, colaborar para o ensino e mais ainda, integrando esse aluno na sociedade, né, integrando ele às condições que os outros alunos têm de vir e visualizar com os olhos. Então, eles visualizam com as mãos, né? Então, eu acho que isso é extremamente gratificante. Depois do intervalo, você vai conferir como as pesquisas da academia auxiliam na preparação física e no treinamento de atletas de alto rendimento que participam de competições importantes como a Olimpíada. Nós voltamos já já. Nosso assunto agora é a importância da ciência para o esporte. Desde a semana passada, abrimos espaço aqui no Nesp Notícias para discutir questões importantes relacionadas à Olimpíada de Tóquio, que começa no mês que vem. Hoje é dia de conhecer mais sobre a preparação dos atletas de alto rendimento e como as pesquisas desenvolvidas nas universidades contribuem com os treinamentos. O estagiário de jornalismo, Matheus Antônio, entrevistou o pesquisador Leandro Siqueira, do Laboratório de Otimização do Rendimento Esportivo Humano, vinculado à Faculdade de Ciências em Bauru. Vamos conferir. Bom, Leandro, primeiro, obrigado por conversar com a gente e para explicar como funciona a preparação física e o treinamento de alto rendimento dos atletas. Oi, Matheus, obrigado pelo convite, agradeço em nome do Laboré, laboratório do qual eu faço parte, e do professor Dalton, né, ele que fez essa ponte, então, muito obrigado pelo convite. Para iniciar nossa conversa, eu queria que você começasse primeiro explicando a diferença entre a preparação física e um treinamento de alto rendimento de um atleta. Bom, Matheus, a gente precisa pensar que a prática do exercício físico ela é voltada seja para melhora da saúde, melhora da qualidade de vida e para melhora do rendimento, melhora da performance. O que vai diferenciar o exercício, o treinamento que eu vou fazer para melhora da minha saúde e que você vai fazer para melhora da sua performance como atleta vai ser a intensidade e o volume de como esse treinamento vai ser prescrito, certo? Então, a prática do exercício ela deve ser acessível para toda a população, né? Só que tem uma diferença muito grande entre eu treinar para melhorar minha saúde, minha qualidade de vida, e eu treinar para ser um atleta. Então são duas coisas bem distintas. E existem vários equipamentos, né, que auxiliam na avaliação física das pessoas e dos atletas, e vocês têm um contato dentro da universidade com esses equipamentos. Um deles é o analisador metabólico que vocês trabalham no Laboré, o Laboratório de Otimização de Rendimento Esportivo Humano. Como ele funciona na prática e como ele auxilia na preparação dos atletas? Matheus, esse equipamento, o K4B2 da Cosmed, ele é um analisador metabólico portátil. Então, por ele ser portátil, ele facilita a prática real de determinadas atividades. Então, existem analisadores de
que a gente chama de mesa, né, no qual a gente não consegue fazer um transporte no espaço. Esse portátil a gente consegue levar ele, por exemplo, para uma pista e realizar uma prova de atletismo com ele, né, realizar uma prática de musculação, uma prática de crossfit e conseguir analisar aquilo que ocorre na própria prática do esporte, na própria prática do treinamento. E o que é esse analisador metabólico, né? Então ele analisa através da troca de gases pulmonar, né, a quantidade de oxigênio que a gente está consumindo, a quantidade de CO2 que a gente está produzindo e expelindo, o que está acontecendo no nosso organismo, o quanto de energia nós estamos consumindo, o quão próximo da fadiga nós estamos, qual é o nível de intensidade do esforço. Então, vamos tentar dar um exemplo prático. Eu vou prescrever um treinamento para você treinar em um determinado nível de intensidade, 80% do seu consumo máximo de oxigênio. Eu consigo, através desse equipamento, prescrever o seu treino, né, e visualizar o quanto de oxigênio você está consumindo naquele momento. Então, você precisa treinar na pista de atletismo. Você vai correr, né, e em uma determinada intensidade, numa pista a gente trabalha com velocidade como fator de intensidade, você vai manter aquela velocidade. Eu vou conseguir visualizar, por ele ser portátil, né, eu consigo visualizar no computador, no notebook, como que está o seu consumo energético, o quanto de oxigênio você está consumindo, qual é o nível de produção de CO2, que vai ser um indicador de intensidade também. Então tudo isso ele consegue nos ofertar quanto um equipamento de laboratório. Certo. E como funciona essa transição da pesquisa e do conhecimento científico gerado nas universidades para os atletas de alto rendimento que participam de uma competição como as Olimpíadas, por exemplo? Bom, e aí é uma questão um pouco mais complexa, né? Então, na universidade nós buscamos produzir conhecimento e publicar ele através, né, de artigo científico. E quem principalmente deve ter acesso a esse tipo de informação são os treinadores e treinadoras, que a partir desse conhecimento, desse conteúdo, né, amplamente produzido, só que existe uma certa dificuldade entre o profissional ter acesso a essa informação e conseguir aplicar a todo tipo de atleta, né? Os equipamentos utilizados dentro dos laboratórios, dificilmente os treinadores têm acesso, né? De alto rendimento, principalmente dos atletas que vão para as Olimpíadas, acaba tendo, mas pensando talvez em equipes que fazem trabalho de base, em equipes não tão elitizadas, fica um distanciamento. Mas aí o que a gente acaba fazendo, quando eu digo a gente, né, não quero dizer o nosso laboratório, mas os produtores dessa área da ciência, é tentar construir formas de representar os dados obtidos através desses mecanismos, né, dessas ferramentas laboratoriais, em talvez ferramentas mais acessíveis. Então, para você ter um analisador metabólico é difícil, né, é um equipamento muito caro, mas às vezes para você ter um frequencímetro é mais acessível, do ponto de vista financeiro é bem mais barato. Então a gente consegue, através do frequencímetro, obter valores próximos daqueles referentes ao analisador de gases. Então, o que a gente precisa deixar bem claro é o seguinte: o que a gente está testando são as profundezas das reações metabólicas. Não são todos os treinadores e treinadoras que vão conseguir analisar isso. Mas a gente vai mostrar que existem resquícios superficiais daquilo que está acontecendo. E aí a gente consegue passar, né, do consumo de oxigênio, por exemplo, para valores de frequência cardíaca, para a taxa de percepção subjetiva de esforço. Então são algumas ferramentas que a gente consegue utilizar para isso. Certo, e eu queria aproveitar até para que você falou dessa questão da acessibilidade, de os treinadores não conseguirem às vezes ter esses equipamentos. Eu vou até
avançar uma pergunta, você acredita que esse tipo de análise, de acompanhamento, chega até para os atletas de alto rendimento olímpicos brasileiros, de esportes que não contam com grande investimento aqui no Brasil? É muito difícil, Matheus, muito difícil, porque não são todos os centros de treinamento que possuem esse tipo de equipamento, né? Nós temos poucos centros que têm essa disponibilidade. E não são todos os atletas de elite que treinam nesses centros. Então nós temos atletas que treinam nos rincões do país, que o acesso a esse tipo de equipamento é ainda mais difícil, né? Então tá aí um obstáculo a ser ultrapassado, né? Tanto a distância do acesso a essas ferramentas, a esses equipamentos tecnológicos, mas também a possibilidade de tentar facilitar o entendimento do resultado, né? Porque, por exemplo, o equipamento ele nos dá dados ali que a gente precisa entender para conseguir interpretar e aplicar na hora de prescrever um treinamento. Certo? Então não é só saber fazer o teste, é preciso saber fazer o teste, analisar o resultado e a partir desses dados de resposta conseguir prescrever um treinamento que contribua com a melhora da performance do atleta. Tendo esse tipo de equipamento, fica mais fácil. Não tendo, tem que tentar adaptar. Certo. E para finalizar, então, a nossa entrevista aqui, eu queria saber, na sua opinião, para você, o quão importantes são esses tipos de treinamento de alto rendimento, treinamento específico, que, como a gente citou, o analisador metabólico aqui, que vai falar de cada atleta, como ele é importante para construir os superatletas que a gente vê nas Olimpíadas, como, por exemplo, o nadador, o Michael Phelps, e o velocista, o Usain Bolt. A preparação esportiva desses atletas não se limitam somente a análises específicas de uma determinada prática, né? Então se busca analisar profundamente todo o metabolismo desses indivíduos, analisar todas as respostas aos diferentes tipos de treinamento e individualizar ao máximo a prescrição global da preparação, né? Então tem a preparação do treinamento físico, a preparação do treinamento específico dos determinados esportes, tem o acompanhamento psicológico, tem o acompanhamento nutricional. Então é um conjunto, né? São vários fatores que vão ser determinantes, cada um em sua amplitude, para conseguir construir um superatleta, né? As tecnologias, elas são fundamentais para auxiliar esse processo, mas não são elas que vão construir esse atleta, né? O que constrói, aqui entre aspas, um atleta é todo o seu processo de construção, desde a base até o alto rendimento, a preparação física, a específica, a nutricional, a psicológica e o controle de todas essas variáveis. Bom, Leandro, então mais uma vez eu te agradeço pela sua participação aqui com a gente, agradeço a disponibilidade e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Matheus, obrigado a todas as pessoas que contribuíram com esse papo e todos estamos disponíveis aqui para papos futuros. Depois do intervalo, você vai ver a nossa agenda de eventos e mais uma reportagem sobre os cursos remotos oferecidos pelo Coral da Unesp. Não saia daí que a gente volta em instantes. Chegou a hora de saber quais são os principais eventos e oportunidades previstos para os próximos dias na nossa agenda. Olá para você que nos acompanha. O Programa de Pós-Graduação em Direito da Unesp em Franca e o Instituto de Humanidades, Direito e Democracia vão promover o seminário sobre a obra O Direito como Obstáculo à Transformação Social. O evento tem por objetivo debater e dialogar sobre o livro de Eduardo Novoa para pensar o descompasso existente entre o direito e as realidades sociais por uma perspectiva crítica. O encontro é hoje às 19h pela plataforma Google Meet. Para se inscrever, acesse o link que aparece aqui na tela.
Os campos da Unesp em Marília e da Unifesp em Osasco vão promover o 21º Fórum de Análise de Conjuntura sobre o tema Covid-19, América Latina e os impactos multidimensionais da pandemia. O evento vai ocorrer entre os dias 5 e 9 de julho de maneira remota e tem como objetivo debater a situação política, econômica e social desencadeada pela pandemia na América Latina. Para quem ficou interessado, as inscrições para o fórum são gratuitas, vão até o dia 30 de junho e podem ser realizadas no link que aparece na tela. O Programa de Educação Tutorial de Engenharia de Controle e Automação da Unesp em Sorocaba vai realizar uma oficina de origami. O evento será no dia 15 de julho, às 1h30 da tarde, e vai ser ministrado pela professora Carolina Yumi Gracioli, que é especialista em origami e matemática. Os materiais necessários para participar são 2 folhas sulfite A4, uma tesoura ou estilete e cola. A oficina vai ser realizada no formato online, no link que aparece na sua tela. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp em Franca vai realizar uma aula inaugural para os alunos ingressantes. O evento irá debater a crise da democracia brasileira. O coordenador do curso de Direito da Unesp, Daniel Damasio, nos dá mais detalhes sobre o encontro. Nós teremos um convidado muito especial, o professor Conrado Hübner Mendes, que proferirá uma palestra Estado de Intimidação, como o autoritarismo pode te calar. O professor Conrado abordará então a crise da democracia brasileira. Nós sabemos que o perigo do autoritarismo sempre esteve rondando a história política brasileira e ele se faz particularmente presente hoje. E o professor Conrado é um dos grandes especialistas brasileiros sobre a crise atual da democracia e nada mais importante, nada mais relevante para o curso de Direito do que a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, estão todos convidados para a nossa aula inaugural, que ocorrerá pelo Google Meet. São todos muito bem-vindos para dar início, então, ao curso de Direito para os ingressantes, para os calouros do ano de 2021. Até mais. O evento será no dia 5 de julho. Para mais informações e se inscrever no evento, acesse o site da Unesp em Franca. A Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboticabal está com inscrições abertas para o processo seletivo de auxílios de permanência estudantil de 2021. O programa busca desenvolver ações para melhorar a condição de vida universitária de alunos que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Para se candidatar, o aluno deve estar regularmente matriculado em um curso da graduação e se submeter à seleção socioeconômica realizada pela universidade. Todas as informações e requisitos necessários para inscrição estão disponíveis no site da FCAV. Se você é estudante da graduação ou pós-graduação, presta atenção nessa oportunidade. Estão abertas as inscrições para a 28ª Jornada de Jovens Investigadores, promovida pela Associação de Universidades Grupo Montevidéu, a UGM. O tema desta edição será Geração de Conhecimento do Sul para o Mundo Pós-Pandêmico. O evento vai ocorrer no formato virtual, entre os dias 10 e 12 de novembro, e tem como objetivo reunir centenas de jovens pesquisadores e promover a troca de conhecimento a partir de apresentações de artigos científicos. As inscrições vão até o dia 29 de junho. Acesse o edital para conferir mais informações e também se inscrever. A Faculdade de Medicina do campus da Unesp em Botucatu vai realizar curso multidisciplinar de casos da atenção primária à saúde. O curso será dividido em 4 encontros que vão ocorrer toda segunda-feira, 19h, a partir do dia 28 de junho. As reuniões serão feitas pela plataforma Google Meet. O evento vai discutir casos ilustrativos e trazer conceitos básicos da atenção primária à saúde. A discussão também vai envolver profissionais da área. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de junho e devem ser feitas preferencialmente com o e-mail institucional da Unesp.
O link é esse que aparece na tela. A próxima dica vai para quem está em busca de um programa cultural. Hoje vai ser apresentada a montagem teatral Drop, um espetáculo para pensar a vida. Ela é uma realização da companhia Melissa e Paulo em parceria com o Comitê de Ação Cultural da cidade de Ilha Solteira. O espetáculo vai ser transmitido no formato virtual, pelas páginas do YouTube e do Facebook da Faculdade de Engenharia da Unesp em Ilha Solteira. Um dos organizadores do evento, João Josué Barbosa, conta um pouco mais sobre o que você vai poder conferir. Olá, sou João Josué Barbosa, sou o diretor da biblioteca aqui da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, campus da Unesp. Também sou responsável pelo Comitê Local de Ação Cultural, o CAC. E venho aqui hoje para convidar vocês a assistir um espetáculo, o Drop, um espetáculo para pensar a vida. Trata-se de uma montagem teatral realizada pela companhia Melissa e Paulo, pessoal aqui da cidade de Ilha Solteira mesmo, onde jovens em idade universitária encenam textos, cantam, abordando temas atuais como bullying, preconceitos, sexualidade, família, futuro, ansiedade, depressão. São temas super atuais que ocorrem dentro das próprias universidades ou então que a gente convive diariamente pelos noticiários de TV, pelo rádio, comunicação impressa. Então eu venho aqui hoje convidar vocês para no dia 24/6/2021, às 20 horas, a prestigiarem esse espetáculo, tá bom? Logo após o espetáculo, haverá um bate-papo com os atores, o diretor da peça e mais um pessoal da área de saúde. Espero vocês. Forte abraço. A apresentação começa daqui a pouco, às 8 da noite, mas ela vai ficar disponível para visualização até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Então, não deixe de assistir. E uma dica que começa daqui a pouco é a aula de método de solução de problemas oferecida pela Visságio. O evento é voltado para universitários e conta com a parceria da ProJúnior, a empresa júnior de arquitetura e engenharia da Unesp em Bauru. O presidente da ProJúnior, Matheus Lopes, nos dá mais detalhes sobre esse encontro. O evento é um curso sobre método de solução de problemas, é uma das competências mais requeridas no mercado de trabalho hoje. Então, basicamente, a ideia é realmente apresentar o que as metodologias que estão sendo colocadas em uso e cada vez mais preparar o meio universitário para se destacar no futuro pós-universidade. Então, esse é o convite que fica aí para vocês. As inscrições são feitas por formulário, então corre que ainda dá tempo. E bora se capacitar cada vez mais para a gente ter mais oportunidades aí, tá cada vez mais preparado, independente do que a gente escolha seguir. A aula começa já às 6 horas. Ela é gratuita e online. É só fazer a inscrição no link que aparece aqui na tela. A gente se vê semana que vem. Ao longo desta edição, você viu como a Unesp apoia e segue as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia. E para isso, muitas atividades precisaram ser remodeladas, entre elas as oferecidas pelo coral da universidade. Hoje é dia de conferir como tem sido realizado o curso de leitura de partitura, comandado pela regente Sandra Mendes de Souza. Sou funcionária da Unesp desde 1998, quando foi realizado um concurso para regentes corais. Trabalho desde então na Unesp de Guaratinguetá, onde eu sou lotada, e na Unesp de São José dos Campos, também dirigindo os grupos dessas duas unidades. Quando começou a pandemia, né, e quando a gente se afastou, foi avisado de que as atividades presenciais na Unesp estariam suspensas. Eu fiquei um tempo, assim, cerca de um mês, meio sem saber o que fazer,
né, com os grupos. Pouco tempo depois, cerca de um mês depois, um mês, 40 dias, eu os chamei, né, para que a gente pensasse junto em atividades online. Então, durante todo o ano de 2020, até dezembro, de maio a dezembro, e esse ano a gente retomou em fevereiro novamente, nós mantivemos um encontro semanal online, então ensaios online, até onde é possível chamar isso de ensaio, né? Porque a gente não consegue cantar simultaneamente por conta das plataformas digitais que não têm ainda, né, essa condição. Mas a gente manteve, sim, regularmente as atividades dos dois grupos e isso acabou gerando a produção de um vídeo, né, de um coro virtual. Eu estudei na Unesp de Marília e ingressei para trabalhar na Unesp de Bauru e depois me transferi para São José dos Campos. Então, eu tenho muita gratidão e muito orgulho de ser uma unespiana de raiz. E em São José dos Campos, em 1998, a universidade reativou o projeto Canto Coral. E nesse ano, a Sandra Mendes Sampaio foi contratada para ser a regente de São José e Guaratinguetá. Então, já no primeiro dia que ela chegou no campus, nós conversamos, eu fiquei muito empolgada com a ideia do canto coral, e aí, então, ela já começou a dar aula, e eu já participei desde a primeira aula, do primeiro encontro com a Sandra. E assim, então, eu estou no coral há muito tempo, há 23 anos, mais ou menos. É um processo, nós estamos sempre aprendendo, o que é muito bom, não é? Então, o coral, ele proporciona algumas conexões que são de lógica, né, da métrica, do canto, né, de toda a estrutura da partitura, e ele proporciona uma liberação, né, que traz, assim, alegria, traz prazer, traz um relaxamento, traz também uma conexão com pessoas. O nosso coral, ele é essencialmente comunitário. Então, eu conheci muitas pessoas, né, e conheço algumas desde quando eu comecei, até hoje estão no coral também, outras novas que vieram e partiram, mas, enfim, foi uma oportunidade também muito grande de conhecer pessoas e ampliar o meu círculo de relacionamentos. Em 2020, nós, né, mantivemos o trabalho, e já durante o trabalho de 2020, além das práticas vocais nos grupos, eu comecei a fazer um trabalho com eles de leitura musical, né? Quando foi agora em 2021, nós fizemos uma reunião entre os regentes do coro e surgiu a ideia, foi inclusive a ideia, quem lançou a ideia foi o Rafael Andrade, que deu a sugestão de que nós pudéssemos fazer atividades que pudessem ir além dos nossos grupos, que a gente pudesse integrar os grupos. E aí surgiu a ideia, então, da realização dos cursos. Cada um de nós escolheu a área em que se sentia mais confortável, e aí eu comecei, então, o curso Desvendando a Partitura, que tem o objetivo, literalmente, do que diz o nome, né? Fazer com que as pessoas compreendam a escrita, né, a grafia musical moderna, que é o que a gente utiliza nas nossas partituras. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu senti foi um acolhimento imenso do grupo. Todo mundo fazia o quê? Mandar por WhatsApp, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, sabe? Você já se sente assim, ainda mais a gente que nessa pandemia tem um vazio no coração, né? Você já se sente, sabe?
cheio de felicidade mesmo, né? Depois, é muito bom, apesar de ser nas janelinhas, conviver com pessoas diferentes, com sentimentos diferentes de cada um, né? Então, assim, a primeira coisa, eu acho que foi a acolhida. E depois, com isso, né, a gente vai desenvolvendo a sensibilidade da gente, sabe? Você vai desenvolvendo a sua sensibilidade. Isso traz uma organização, vamos dizer assim, uma organização emocional. E você tem uma harmonia pessoal, assim, nas coisas que você faz fora de casa. Nossa, eu fiquei muito feliz. Todos ficaram muito, assim, felizes e animados quando ela propôs esse novo formato de trabalho. Foi muito bacana, porque a grande maioria entrou de cabeça, e tem sido muito legal, assim, da forma como é possível, né, se fazer. Eu dou aula disso desde que eu comecei a atuar profissionalmente há muito tempo atrás, em 1990, né? Então, não havia o desafio, o assunto me é muito familiar, muito confortável. E o meio virtual é muito possível, é um assunto muito possível, ele se adequa muito bem, é possível esse diálogo, né? Então eu uso os recursos básicos, que é projeção da tela, né, com materiais, eu produzi um material, eu acho que mais do que o desafio, né, acho que é o quanto isso tem sido gratificante em fazer, em poder oferecer isso para a Unesp como um todo, para quem quiser participar, porque eu acho fundamental que as pessoas compreendam o código musical. É uma pena que a gente não tenha esse acesso de maneira regular e efetiva nas escolas. Então, poder dar isso para a comunidade da Unesp é realmente um enorme prazer. Eu parto do que nós chamamos de parâmetros ou propriedades do som, né, que são os 4 elementos que a gente, as 4 formas que a gente pode explicar o som, né, que é altura, grave e agudo, duração, curto e longo, intensidade, forte e suave, né, e timbre. Então, desses 4 elementos, eu parto e vou explicando historicamente, né, conto um pouco da história, da evolução da teoria, como é que esses elementos foram sendo representados ao longo da história, como é que em algum momento alguém teve a ideia, ou um grupo de pessoas teve a ideia em transformar isso numa notação. Então, as pessoas, ao fazer esse curso, têm acesso um pouco a essa evolução da escrita musical, como o que cada um dos elementos da escrita significa, representa do ponto de vista sonoro. Passamos por exemplos musicais também, falamos de gêneros musicais, falamos de classificação vocal e da escrita musical como um todo. A Sandra é uma professora, uma regente, que, nossa senhora, ela tem uma didática para explicar as coisas para a gente. Ela consegue simplificar, porque música é complicado, né? Simplificar a leitura da pauta. Ela faz, assim, um trabalho muito, muito, muito bonito, admirável mesmo. Eu acho que uma outra coisa também que eu acho, né, que eu vejo nela, é que ela tem a paciência de escutar a gente, né, no WhatsApp, porque agora tem que ser assim, né, chega a ser até individual. Ela tem a paciência de escutar a gente no WhatsApp. Ela corrige, assim, os erros da gente, uma delicadeza que não constrange. Eu acho que vale a pena entrar no coral neste momento. Vai sempre valer a pena você fazer parte de um novo grupo, não é? Mesmo que por hora ele seja virtual, mas ele traz muitos elementos para a gente, ocupa a nossa cabeça,
as nossas conexões todas, né, que são importantes a gente mantê-las, né, ativas, e é alegre também. E cantar no coral, além de tudo, ele ajuda você a falar em público, a você se colocar. Então não é só cantar, são tantas as coisas, tantos os benefícios, e assim eu não me imagino fora do coral. Se você está no palco cantando e depois você olha para as pessoas e fala, você pode usar da Unesp também, você pode fazer parte dessa universidade também, é só vir cantar com a gente. Para mim, hoje está sendo tudo, está sendo um diferencial na minha vida, em termos emocionais, em termos de aprendizado, né? Porque você aprende um monte de coisa. Para mim, está sendo um grande, grande diferencial na minha vida. E já que estamos falando de atividades remotas, você já imaginou como seria fazer um videoclipe totalmente online? Um grupo de ex-alunos do curso de Rádio e TV da Unesp em Bauru aceitou esse desafio. A produção foi uma parceria com a cantora baiana Ayase e com a argentina Cata. Nós conversamos com uma das diretoras de arte e com uma atriz para saber como foi esse processo de criação. Atravessar poeira, caminho, e se nada acontecer, se nada acontecer, mudar de cor. Meu nome é Mariana de Oliveira, sou formada em Comunicação Social, Rádio e Televisão pela Unesp de Bauru. E em 2020 eu tive o prazer de fazer parte da direção de arte do videoclipe Pra Curar, em parceria com a minha colega Manuela Soares. A ideia do projeto surgiu através do nosso produtor, o Luiz Moraes. O Luiz já tinha um desejo antigo, desde 2016, em realizar clipes musicais. E então ele viu na pandemia a oportunidade perfeita para a criação de um webclip. A partir de então, ele entrou em contato com a cantora Ayase, que topou na hora esse desafio. O processo de execução do videoclipe se deu em diferentes etapas, né? Na pré-produção, nós utilizamos muito a plataforma da Google, né? Tanto o Google Drive para a gente conseguir alocar em um local só todos os documentos, roteiro, ideias de direção de arte, concepção de fotografia, ideias de sonoplastia no final, de design gráfico. E através de reuniões do Meet e do Zoom, nós fomos alinhando passo a passo para a gente entrar numa concepção única desse webclip. Para as gravações, nós utilizamos também muito o Google Meet e o TeamViewer. O nosso ator ou atriz, ele tinha que ter disponibilidade de 2 telefones celulares com acesso à internet. Então, através de um deles, ele entrava numa videochamada e através do aplicativo do TeamViewer, nós acessávamos esse celular que seria utilizado para a gravação e a partir dele nós conseguíamos controlar as aberturas de ISO da câmera, a velocidade, apertar o play, apertar o pause. É claro que, como toda produção audiovisual, a gente sempre tem muitos desafios, não é mesmo? Se tratando então de uma produção à distância, eu acredito que os desafios foram maiores ainda, né? O nosso maior problema em si foi a conexão com a internet. Grande parte da equipe e dos atores acabavam tendo problemas com a internet, né? Então a gente sempre tinha que estar muito alinhado com o que seria feito para a gente poder gravar no tempo estipulado da produção, né? Da forma mais satisfatória possível. Mais específico com a direção de arte, eu acredito que a gente não enfrentou muitos problemas. O que nós tivemos, na verdade, foi uma limitação, é claro, porque por mais que a gente tivesse idealizado uma concepção de arte, nós dependíamos do que o ator tinha em casa, né? Então, assim, graças ao WhatsApp, nós conseguimos ter essa proximidade com o ator e mesmo à distância conseguir conhecer o ambiente em que seria gravado, determinar que tipo de roupa a pessoa ia utilizar, nos aproveitando, é claro, do próprio guarda-roupa do ator ou da atriz.
assim como também conhecendo um pouquinho da casa, o que a pessoa nos mandava de foto, de vídeo. Oi, meu nome é Ana Souza, eu tenho 24 anos e sou formada em rádio e TV. No videoclipe Para Curar, eu dancei, né? Eu fui bailarina e foi uma experiência, assim, muito gratificante, porque dentro de uma pandemia, né, a gente poder se expressar com o corpo, eu acho que é um dos maiores presentes que a gente tem. Então aqui a gente usou o meu celular, a gente usou o meu computador para que as pessoas, né, a direção, o pessoal que estava cuidando da fotografia e tudo mais conseguisse olhar tudo, né, olhar todos os ambientes aqui do meu quarto onde foi gravado, e para que eles conseguissem ao mesmo tempo gravar e analisar, né? Então por isso que a gente usou diversos artefatos. Eu não tenho tripé, eu não tenho nada, então a gente usou, né, no caso eu usei livros para empilhar meu celular e tudo mais, então a gente gravou, né? Eles foram me dirigindo e falando: Ana, faz esse movimento, Ana, se joga mais pra cá, Ana, vem mais pra esse lado que a iluminação tá mais bonita. Então teve todo esse cuidado, né? Essa direção, né? Praticamente que de palco, de cena, pra gente conseguir fazer acontecer. O que foi mais desafiador pra mim foi conseguir me soltar na frente de uma câmera, sabendo que tinha outras pessoas do outro lado e pessoas aqui. Às vezes a pessoa tava só olhando pra mim, mas na verdade ela tava em outra ligação, se preocupando numa próxima gravação que ia ter. Então realmente consegui me soltar e aproveitar aquele momento, né? Foi uma gravação relativamente rápida, a gente gravou cedinho de manhã, então eu acho que o mais difícil foi isso, né? Conseguir me deixar levar por um momento em que eu não tinha a música, né? Eu não estava dançando de acordo com a música, eu estava dançando no silêncio. Então foi um momento assim de bastante introspecção. Desde a faculdade, devido à minha formação, né, rádio e TV, eu sempre me acostumei a fazer gravações com aquele monte de gente, aquele ambiente quente, né? Todas aquelas iluminações, câmera, tudo. Então, fazer remotamente foi realmente um desafio, mas que trouxe aquela afirmação de que sim, né? Nós, artistas, nós, produtores do audiovisual, a gente que faz parte dessa comunidade, a gente consegue fazer isso em diversas situações, e a pandemia tá aí para provar que a gente consegue fazer um produto de qualidade, respeitando todas essas novas regras que estão acontecendo, para que a gente se cuide e também possa produzir arte de uma forma linda. A Unesp foi um papel fundamental para minha formação. Então, desde o primeiro ano, em 2013, quando eu entrei na graduação, a direção de arte sempre me brilhou os olhos, né? Foi a minha paixão desde o primeiro momento. Então, assim, durante toda a minha graduação, eu exerci o papel de direção de arte, assistente de arte, em vários projetos audiovisuais, tanto meu quanto de colegas, né? Então, isso me auxiliou demais. Então, assim, hoje em dia, para mim, tudo é arte. E com certeza a graduação atua demais no meu potencial como profissional. Isso a gente pode ver pelo videoclipe maravilhoso que foi produzido comigo e com a Manuela Soares na direção de arte, né? Tanto eu quanto a Manuela somos formadas em comunicação, rádio e televisão. Só posso dizer que eu tenho a agradecer muito a todos os da Unesp, todos os professores que passaram pela minha vida, todos os colegas, todas as oportunidades que eu tive, porque isso com certeza agregou demais na pessoa que eu sou hoje. Muito bacana, né? Parabéns aos nossos ex-alunos por essa produção. O Unesp Notícias termina aqui. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube para conferir as novidades da nossa programação. Para você, um bom restinho de semana e até quinta-feira que vem. Tchau!